Olá, estamos iniciando agora mais um grupo de vídeos na série Entrevistas em Gerenciamento de Obras. Nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Bruno Soares de Carvalho, a quem eu dou boas-vindas e peço que se auto-apresente. Obrigado, Bruno. Tudo bem, Silvio. Muito obrigado pelo convite para poder fazer esse bate-papo com o pessoal da área, né, que a gente vai estar se encontrando no mercado por aí. Então, eu sou engenheiro civil de formação pela UFPR, fiz mestrado no PPGCC, que é o Programa de Pós-Graduação da UFPR, e recentemente terminei meu doutorado também pelo PPGCC. Durante o doutorado eu fiz um período sanduíche no Canadá, 6 meses, e também nos Estados Unidos por mais 6 meses. A minha especialização dentro desse processo foi em construções industrializadas, né, construção modular, mas também tenho uma experiência no segmento de BIM. Meu orientador é o professor Sérgio Chia, né, que muitos de vocês conhecem, que é uma grande referência na área de BIM no Brasil. Em paralelo a isso, eu sempre trabalhei em construtora, então iniciei minha carreira logo na sequência numa empresa chamada Intertecno, depois fui para a Queiroz Galvão e atualmente estou na AESA Engenharia, no qual hoje eu desenvolvo a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, além da atuação na área comercial, atuo também na área de novas tecnologias que vão estar entrando aqui dentro da empresa, né? Já fui gerente de contrato, já fui gestor de engenharia, então já passei por alguns setores diferentes aqui dentro da companhia. Excelente. Então vamos lá. Lembrando ao pessoal que está nos assistindo, a ideia é você contar um pouquinho do teu case de aplicação do ambiente BIM. O que a gente tem hoje no mercado que eu atuo? Eu, como construtora de essência, né, não sou uma incorporadora, então o desenvolvimento do produto não está nas nossas mãos, né? O desenvolvimento de produto ele parte de um cliente que contrata uma equipe de arquitetura que desenvolve esse produto. A partir disso são gerados complementares e isso cai para o mercado através de um processo de licitação privado. E aí chega na minha mão e a gente, como construtora, a gente pode orçar esse projeto através de um escopo que está pré-definido para poder assinar um contrato e aí sim executar a obra. Então existe aí um passo a passo, né, de como que isso chega na nossa mão. A gente tem uma incorporadora que resolve comprar um terreno, desenvolver por conta própria o seu produto, contrata o seu próprio arquiteto e desenvolve assim a sua edificação de acordo com os seus interesses, né? Então nem sempre quando a gente recebe um projeto, né, nós concordamos plenamente com aquilo que está projetado. Isso já é um ponto que já é um pouco diferente aí no mercado, né? Porque muitas vezes a gente enxerga que existem possibilidades de melhoria dentro daquele projeto, uma vez que a gente está lidando no dia a dia com diferentes tipos de projeto, obras hospitalares, educacionais, fábricas, então são vários segmentos diferentes, né? E em alguns momentos aquele contratante é uma primeira experiência, uma primeira oportunidade que ele tem de fazer um projeto de engenharia. Então, obviamente que essa diferença, né, de quem está no dia a dia desse tipo de segmento e quem vai numa primeira oportunidade a gente enxerga aí um potencial de melhoria. Então, esse escopo, quando ele chega para a gente, né, ele muitas vezes já está definido. E onde que entra a modelagem BIM? Né? A gente tenta, hoje na construtora, temos um exemplo disso, que é a obra da Unimed na Itupava, que nós estamos realizando. Veio um projeto em DWG para a gente, um projeto de arquitetura em DWG, e nós fomos tomando a iniciativa de modelar este projeto em DWG de arquitetura. Então, fomos transformar ele para o BIM. Na hora que a gente modelou este projeto e iniciamos a execução da obra com as demolições, pudemos enxergar diversos pontos que deveriam ser alterados no escopo inicial que foi contratado. Por que isso acontece? Essa obra ela competia num processo de reforma com ampliação, então tínhamos lá uma determinada área de reforma de um prédio antigo e uma área nova a ser construída. Nessa área de reforma, muitas das estruturas que estavam ali contempladas eram impossíveis de serem definidas ou identificadas ainda na fase preliminar, antes de você começar a quebradeira da demolição. Uhum. Porque, por exemplo, na hora que você inicia uma demolição de uma parede, você vai identificar onde que está o pilar, onde que está a viga, em que altura que está essa viga. Quando a gente iniciou esse processo, por exemplo, nós identificamos uma viga invertida no meio da laje. Uhum. E isso simplesmente mudou tudo.
porque a gente estava pensando num layout aberto, num pavimento aberto, com várias mesas, estações de trabalho distribuídas por todo o pavimento, e de repente a gente tinha uma viga invertida que simplesmente impedia o fluxo de pessoas, o fluxo das mesas, né, onde a gente ia encaixar esse mobiliário, que isso teve que pegar o projeto e refazer o projeto com a obra em andamento. Perfeito. É culpa da arquitetura? Óbvio que não. É culpa da consultora? Óbvio que não. Muito menos do cliente. Sim. São situações que a gente vai encaixar ou que a gente vai encontrar a partir do momento que a gente começa a mexer numa obra de reforma, né? Então, a reforma sempre é uma caixinha de surpresa. Nesse tipo de edificação aconteceu da mesma maneira, ela era uma caixinha de surpresa, sim, não teve como identificar esse tipo de coisa antes de começar o processo de demolição. E aí que a modelagem BIM nos deu um grande suporte, uma grande ajuda. Porque nós conseguimos estabelecer ou desenvolver simulações junto com a arquitetura, já agora contemplando, né, essa estrutura que estava mapeada, para que a gente entendesse qual que seria a melhor solução, numa velocidade muito grande. Então, se tivéssemos que desenvolver tudo isso em DWG novamente, teríamos uma chance de um maior erro de projeto e provavelmente, né, o desenvolvimento dos cortes e elevações seria um processo muito mais lento e moroso do que o que a gente desenvolveu uma vez que já estava modelado em BIM e a gente teve apenas que fazer uma readequação do layout na situação que a gente tinha. Então o escopo foi virado de perna para o ar numa obra como essa, porque a gente teve que redesenhar ou trocar o pneu do carro para o carro em movimento, praticamente, né? E isso teve um impacto muito grande no desenvolvimento do projeto como um todo, que agora está sendo amortizado com o passar do tempo. A gente viveu esses problemas nos primeiros 2 meses de obra, e agora a gente está conseguindo recuperar esse atraso. A obra ainda está em execução, né? Então é um projeto que está acontecendo no momento. E se você teve simulações de soluções diferentes, né, provavelmente elas traziam um custo ou um tempo de execução diferente. Até que ponto a modelagem BIM contribuiu, acelerou e deu mais segurança para o teu cliente? Nós geramos, sem dúvida, algumas simulações de como é que isso ficaria, né? Teve uma troca muito maior com a arquitetura em si do que diretamente com o próprio cliente, né? Uma vez que a arquitetura representava essa visão do cliente. E foram feitas simulações, sim, de qual caminho a ser tomado, mas foram simulações que tinham que ser tomadas, um processo de decisão tinha que ser muito rápido. Sim. Porque a obra já estava em andamento. Uhum. Então a gente não teve muito tempo para isso, ou para elaborar, ou para criar muitas possibilidades. Então, a gente enxergou um caminho e elaboramos, é por aqui mesmo que a gente vai, então vamos. E aí seguimos o desenvolvimento dos projetos. Né? Uma outra pergunta em relação daí ao como é o domínio da equipe de construção da tua empresa em relação a utilizar bem os produtos, né, da solução BIM, porque eu tenho conversado aí com muitas empresas que comentam que o lado de projeto empurra, né, as informações do BIM para a área de construção, que acaba ainda não sabendo bem o que está acontecendo, né? E outras empresas onde a própria área de construção ela puxa o BIM, como aparentemente é o teu caso, na hora em que a construtora decide fazer a modelagem mesmo tendo um projeto do sistema chamado de convencional, né? Então já evidencia alguma linha como isso. Mas me conte, como é que a pessoal da obra realmente está envolvido no uso desse instrumental todo? Ótimo. Nós não temos um departamento de projeto dentro da nossa construtora, tá? Uhum. Então a nossa construtora, na área técnica, ela tem um departamento de orçamento e ela tem um departamento de obras. Tá? Então a gente praticamente está limitado a esses 2 segmentos. Para aquisição de clientes, uma vez que ele entrou para dentro da empresa, a gente executa, né, essa obra. Então, quando a gente fala em BIM, a gente está falando já da área de execução de obra. Perfeito. Tá? O nosso engenheiro que está lá, ele não tem o domínio da ferramenta. Tá? Sim. Ele é um gestor de projeto muito mais do que um modelador BIM. Tá? Sim. Até porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Então, dentro da empresa, né, dentro da nossa consultora, a gente tem modelador BIM. A gente tem aqui um
um equivalente lá, um BIM Manager, que toma conta de tudo quanto é modelo BIM, e ele dá esse suporte à obra. Então, assim, o gestor de projeto lá, o gestor da obra, tem uma determinada dificuldade, ele quer fazer um determinado entendimento sobre alguma situação, ele manda a demanda, ele traz essa demanda para o nosso modelador, né, que vai trabalhar isso e vai devolver essa solução modelada. É porque o gestor da obra não tem tempo algum para poder fazer essa modelagem no canteiro. Bruno, eu agradeço muitíssimo você ter dedicado esse teu tempo, que certamente é escasso, para poder conversar comigo e gerar essa entrevista. Eu agradeço.